Capim-capeta se alastra pelas pastagens em Cachoeiro Itapemirim. Uma coisa que veio e está tomando a dimensão pelo país nosso todo aí e difícil de ser controlado. Sistema freestyle de baixo custo traz lucro e aumento da produtividade em Castelo. O freestyle Tupiniquim veio assim só para melhorar. Você já viu o plantio de café com maracujá? Esse modelo de diversificação vem trazendo resultado positivo em Jaguaré. A gente consegue também levantar um dinheiro com maracujá. E sem contar que a gente consegue gerar alguns empregos também, né? As dicas de como o produtor rural pode conseguir financiamento do Pronaf. É uma maneira do produtor investir no que é seu, permanecer no campo e agregar valor na sua propriedade e no seu rendimento mensal. Jovens de Venda Nova do Imigrante criam empresa para beneficiar cafés especiais. Aqui a gente processa cafés microlotes, que seriam de 3 sacas, 30 quilos, até a quantidade que precisar, um container de café. Turismo de experiência. Em Pedra Azul, visitantes podem plantar, colher e saborear o palmito direto do pé. Plantamos uma muda, identificamos com o nome dele ali, para se um dia ele voltar, o pé de palmito dele está ali. Produtores de Jaguaré, norte do estado, têm investido no plantio de maracujá junto com o café. A iniciativa visa diminuir os custos da implantação do cafezal, uma novidade que tem dado certo. O maracujá aparece entre os cafezais. Nessa propriedade, que fica em Jaguaré, norte do estado, o cafeicultor diversifica a produção e também cultiva o maracujá. Apesar do rendimento a mais, essa não é uma atividade simples de plantar, não. Exige muita atenção, exige muito trabalho, precisamos de ter tempo, né, para olharmos, porque ele é meio vulnerável à doença, mas é uma cultura que nós gostamos de plantar, porque em relação à economia, existem momentos que a gente consegue vender o maracujá um pouco melhor, de preço, né? Nesse momento o maracujá ele tem um preço melhor, então essa foi a logística que nós aderimos para plantar o maracujá. Seu Enivaldo começou o primeiro plantio em 2008. De lá para cá, viu várias fases do maracujá no mercado. Para ajudar no trabalho, o produtor conta com um filho. No final de 2019, Daniel plantou 600 pés. Agora, quase 3 anos depois, já são mais de 20 mil pés cultivados no 17 hectares de terra. E Daniel, a gente aqui então vê uma alternativa que vocês fizeram, né? Plantio de maracujá com café. Para muita gente uma novidade, mas para vocês foi uma solução? Olha, é uma maneira da gente conseguir produzir mais por hectare. Render mais o hectare em valores. Porque a gente tem a cultura do maracujá aqui, que é uma cultura aí em média 2 anos, 2 anos e meio. E aí, acabando a cultura do maracujá, a nossa lavoura de café, que é o carro-chefe do Espírito Santo, está aí já prestes a ser uma lavoura produtiva, né? E a nossa renda continua aí durante anos e, querendo ou não, a gente teve uma renda a mais do que um produtor convencional. O maracujá se adapta perfeitamente a regiões com condições tropicais, que possuem acima de 11 horas de área de luz, de 900 a 1.000 metros de altitude e com uma média de temperatura de 25 graus. O maior desafio é o manejo, que mesmo com tecnologia ainda é considerado um gargalo. Com 2 culturas na mesma área, o olhar precisa ficar bem atento. Primeiro passo, fazer análise de solo e fazer análise de granulometria do solo e fazer análise de nematóide também, porque você tem que corrigir o solo, porque é uma cultura exigente, né? Em termos nutricional, você tem que dar uma estabilidade no solo, fazer uma calagem, se for necessário fazer uma gessagem, observar as condições climáticas da região onde você está inserido, porque o maracujá é uma cultura de clima tropical, então exige temperaturas, né?
E o maracujá também ele não vai muito bem em baixas umidades também. Regiões que chove muito também é um problema, principalmente na incidência de doenças, né? Os custos para implantação desse sistema bem altos. Estaca, arame, mudas de qualidade. Um exemplo assim que a gente pode citar é uma estaca dessa daqui. Hoje ela está custando em torno aí de R$6, R$5, R$6 uma estaca, entendeu? Tem o arame também, que é um custo bem elevado, em torno de R$700, 1.000 metros de arame, entendeu? E para uma área dessa daqui que são 17 hectares, então não é tão simples você fazer, é um desafio praticamente você montar uma área dessa. Ainda assim, Daniel garante que vale a pena. Com floração quase o ano todo, os pés de maracujá ficam apenas 1 ou 2 meses ociosos, ou seja, o produtor tem rentabilidade por até 10 meses durante o ano. Outra vantagem é que em áreas de consórcio como essa, com maracujá e café, é que os custos também são divididos. Tudo que vai ser aplicado na cultura do maracujá vai residuar no café. É uma pulverização de foliares que o café vai estar incluído. Então isso, querendo ou não, abaixa o custo de produção da lavoura de café, que eu teria que entrar só com produtos para café. Eu estou usando a alternativa do maracujá, formando um café com custo menor. A irrigação por aqui também serve para as duas áreas. O objetivo da gente ter um sistema de irrigação para as duas culturas é o custo, que é baixo, e outra vantagem que a gente tem nessa forma aqui de irrigar é pela irrigação de gotejamento, que é uma irrigação econômica, entendeu? E a gente consegue economizar custo, questão de energia e água também. E outro fator importante aqui, que a gente vê como vantagem, é a questão de quando a gente for fazer a fértil irrigação, ou seja, a adubação do cultivo. A gente injeta a adubação lá na caixa de irrigação, e quando for fazer a adubação, aonde pingar água, está pingando adubo. Então, consequentemente, eu estou adubando a cultura do maracujá com a cultura do café. Uma produção sempre com destino certo e que não enfrenta problemas de falta de mercado. Basta as flores serem polinizadas da forma correta. Para garantir maior produtividade e melhor qualidade dos frutos, é necessário que as plantas sejam polinizadas uma por uma. O maracujá, apesar da flor dela ser uma flor completa, o que é uma flor completa? Tem os órgãos femininos e masculinos. Ela não consegue se autopolinizar. Então é necessário você fazer o quê? O pólen de uma flor, você colocar em outra flor. E a flor ela abre em torno de meio-dia e ela fecha a parte mais ou menos às 5 horas, 6 horas. Vai depender do dia, né, das condições climáticas. E uma coisa que acontece, se ela tem um ciclo de vida de 4 horas, se nesse período ela não for polinizada, o que acontece? Ela cai, então não formam o maracujá. E 18 dias depois que é polinizado, já se forma um frutinho. E 80 dias depois que você polinizou, você já tem uma fruta madura. Uma oportunidade de gerar emprego e renda na comunidade rural e fazer com que a mesma área de café tenha maior rentabilidade. Nós temos o maracujá não só como uma fonte de renda, nós temos também o café, a cultura do café. E o maracujá é um extra que nós conseguimos, né? A gente consegue também levantar um dinheiro com o maracujá. E sem contar que a gente consegue gerar alguns empregos também, né? Então essa é uma forma saudável de trabalhar com o maracujá. O Pronaf é uma linha de crédito federal destinada ao homem do campo. O programa funciona como uma saída para empreendedores que querem investir na zona rural. Em Cariacica, um agricultor conseguiu aumentar a produtividade e comprar até um trator acessando o benefício. Na área de 3 hectares, Tiago planta café, banana e milho para silagem, frutos que vende para os mercadores de Cariacica, na Grande Vitória. O trabalho no dia a dia é árduo, mas sem o trator que foi comprado há mais de 10 anos, seria impossível ter uma produtividade competitiva no mercado.
A máquina agrícola foi comprada com auxílio do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Houve a necessidade de buscar investimentos, né, para ampliação do secador de café, pila, trator agrícola, e a gente buscou o banco, na época o banco governamental, né? Fizemos o PRONAF Investimento, que era para comprar secador de café, o trator agrícola, para poder escoar, trazer a produção dos carreadores de dentro da propriedade até o galpão para a gente beneficiar o café. Isso acabou sendo muito bom, né, para conseguir o dinheiro para ter investimento. Não, com certeza. O programa PRONAF hoje em dia é essencial para o agricultor familiar. O investimento que aconteceu há 10 anos já se pagou. Depois do primeiro pedido ao PRONAF, a família De Gaspari fez um novo financiamento para a compra de 2 secadores de café e pretende buscar mais uma vez o auxílio para aumentar a produtividade e investir em diferentes áreas. Na época, nós compramos um trator no valor de 100 mil aproximadamente. São 10 anos para pagar, né? Terminei de pagar em 2020. Nesse meio tempo, precisou-se de comprar um secador de café, em torno de 30, 40 mil reais, 2 secadores. Também acessamos via PRONAF, né? Estamos pagando as últimas parcelas. E agora, recentemente, a gente está partindo para um investimento de sustentabilidade, com um projeto no banco já para acessar a compra de uma usina fotovoltaica, né? Que aí a gente vai gerar a própria energia que a gente consome na propriedade e, além do mais, um excedente que a gente pode usar em outras coisas ou até mesmo passar para a rede elétrica, né? Para outros imóveis. O PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, foi criado em 1995, ainda na época do governo FHC. Naquela época, o PRONAF era uma linha de crédito rural. Mas com o tempo, esse programa foi ganhando corpo, foi se expandindo de acordo com a necessidade do campo e também do mercado financeiro. Hoje, o programa tem diversos segmentos de investimento, com o objetivo de fazer o homem do campo, o pequeno agricultor, crescer e se expandir. O acesso a ações, programas e políticas públicas voltadas à geração de renda e fortalecimento da agricultura familiar deve ser feito exclusivamente via Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF. Até outubro era utilizada a declaração de aptidão ao PRONAF, mas agora tudo é pelo CAF mesmo. O cadastro é a principal ferramenta de acesso aos programas federais, sendo utilizado inclusive para a verificação da aposentadoria rural. O PRONAF é um desses benefícios. O acesso à PRONAF é feito exclusivamente para quem tem um enquadramento de agricultor familiar, existem regras para isso, e uma vez enquadrado, então ele procura um projetista que vai identificar a necessidade dele, as condições de pagamento. Esse projeto ele é feito e entregue a um banco, que vai ser o processo de financiamento. Ali ele inclusive coloca a quantidade de tempo que ele quer pagar. Algumas linhas dão até 10 anos, né, inclusive com carência, facilitando as condições. Não bastasse o baixo juros, também facilitação para que o agricultor acesse o crédito. Hoje no estado, os locais que mais buscam o PRONAF são as regiões serrana e do Caparaó. Como o PRONAF é destinado ao pequeno e médio agricultor, nessas regiões capixabas existem muitos contratos com valores de até 5 mil reais. Mas é possível ter um custeio de até 250 mil reais. O gerente de crédito do Sicob explica como ter o acesso ao PRONAF. Basicamente, a gente tem a linha de custeio, que serve para custear aquelas despesas do ano safra, do dia a dia, que a gente chama, né? Que é gasolina, combustível, né? Mão de obra, energia, a adubação, aquela despesa natural do ciclo de produção. A gente tem as linhas de investimento, que são aqueles investimentos mais duradouros, né? Que é a aquisição de um trator, de um caminhão, a formação de uma lavoura perene. Tem as linhas de comercialização, que é para esperar o melhor momento de venda do seu produto, e as linhas de industrialização, que é para agregar valor ao seu produto. Eduardo ressalta que, como qualquer linha de crédito rural, existem algumas pendências burocráticas para conseguir e até alguns gargalos na hora de ter o auxílio liberado. Por isso, é importante ficar atento à documentação antes de tentar uma linha do PRONAF. Ele precisa lá de uma licença ambiental, de uma outorga d'água, de uma dispensa ambiental, né, que pode ser também, e de todos os demais itens lá da certa burocracia do crédito rural. Mas o Sicob, pensando no nosso associado, a gente ajuda ele com essa burocracia e tenta desburocratizar ao máximo para ele ter acesso ao crédito.
Por se tratar de um negócio que envolve a natureza, com as surpresas climáticas que podem acontecer em qualquer época do ano, o gerente explica como proceder em situações que o produtor rural tenha imprevistos financeiros. O governo, ultimamente, ele tem investido muito, no subsídio do prêmio de seguros rurais, o Proagro, que é um seguro rural do governo para os nossos associados. Então, o governo está justamente incentivando muito a contratação dos seguros rurais para que, em caso de situações adversas, catastróficas, ele não seja tanto impactado a ponto de sair da sua atividade. Este ano, de acordo com o Ministério da Agricultura, o desembolso do crédito rural somou 148,25 bilhões de reais nos 4 meses da safra 2022-2023, ou seja, entre o mês de julho e outubro. Esse crédito rural vem de vários programas federais. O Pronaf é um deles. Só a procura do Pronaf aumentou em 42% esse ano. Para quem já conseguiu mudar de situação e visualiza novas perspectivas de expansão, indica o Pronaf como uma boa linha de crédito. É uma maneira do produtor investir no que é seu, permanecer no campo e agregar valor na sua propriedade e no seu rendimento mensal, no seu rendimento anual. E isso hoje é unidade familiar, né? O agricultor familiar e sua família podem investir na propriedade, desde que queira montar uma agroindústria de beneficiamento de café, torrefação e várias outras áreas, né? Então, assim, busquem, é um programa essencial hoje para manter o homem no campo, pequeno produtor. Chegou a hora do quadro Especialista Responde e hoje a gente vai falar sobre irrigação. Estou aqui com o Johnny, que é técnico agrícola. Johnny, muitos produtores têm dúvida na hora de implantar um sistema de irrigação, né? E ficam pensando, qual é o melhor sistema de irrigação? Você tem essa resposta pra gente? Stephanie, o melhor sistema de irrigação é aquele que você consegue implantar na sua lavoura. É aquele que te dá retorno, que trabalha de forma eficiente e que você não deixe de maneira alguma de prestar as manutenções que o fabricante ele estabelece. Porque com essa manutenção em dia que você estabelece e consegue manter a eficiência do sistema. E controlar o manejo de irrigação, o quanto de água que você joga na lavoura, é importante para você não ter um gasto excessivo. Porque quando você joga água demais na lavoura, você também está jogando dinheiro fora, porque você com a água você acaba levando adubo para onde não é interessante, que é o local fora da planta. E aí, Johnny, muita gente também acha que quando a gente está falando de sistema de irrigação, eu não preciso olhar o solo, olhar a cultura, olhar outros fatores, né? Para além da irrigação, aqui é aquele visual que a gente olha para o lado de fora. E a gente fala que irrigar é diferente de molhar. Molhar você não tem muitos parâmetros. A irrigação ela começa com um projeto. E para você fazer um bom projeto, você tem que conhecer o solo. Conhecendo o solo, qual é a taxa de filtração, qual é a textura do solo que existe ali, porque com isso eu sei o quanto que o meu solo ele tem a taxa de filtração que a água infiltra no solo e também eu entendo quanto que o meu solo consegue de reter aquela quantidade de água. E sabendo quanto que ele retém de água, eu consigo saber o quanto que evaporou. Por uma diferença, a gente consegue saber qual é a lâmina de água que a gente vai jogar para a cultura. E aliás, uma dica e um detalhe muito importante que tem que levar em consideração. Dependendo da cultura, você ainda as necessidades da planta exige. Tem planta que exige mais água e tem planta que exige menos água. E eu acho que você trouxe um ponto importante, né? Todo o excesso é ruim. Né? Então a gente tem que pensar que nesse momento, né, onde a gente tem aí esses vários problemas climáticos também, né? Uma hora tá muita chuva, outra hora, né, tá muito sol, né? Sem chuva a gente passa por alguns períodos de seca. A gente não pode brincar com irrigação, né? Com certeza, ainda mais a nossa agricultura hoje que está usando esse mesmo sistema para uma fé de irrigação, é muito importante você estar cuidando desse sistema. Usando uma solução clorada para tirar os vestígios de materiais orgânicos e cuidar do sistema, principalmente nessa época do ano, que tem muita chuva, que você tem uma ociosidade do sistema, que é a hora que você tem que caprichar nessas limpezas, na limpeza, olhar motobomba, conjunto motobomba, a alimentação e ver se está tudo de acordo, para você preventivamente cuidar do seu sistema para que não venha faltar água, porque falta água é prejudicar a produtividade e com isso a gente não tem no final a rentabilidade que é necessária para o produtor rural.
Johnny, muito obrigada pelas dicas. Eu acho que vocês de casa aí conseguiram observar, né, o quanto que irrigação não é brincadeira. E principalmente a gente tem que pensar no preventivo, né? Agora que a gente tem chuva aí em abundância, é hora da gente manter, né, bem limpo e principalmente cuidar do nosso sistema de irrigação, porque daqui a pouco a gente vai precisar dele. Obrigada, Johnny. E você de casa, tem alguma dúvida? Manda pra gente que a gente responde aqui no programa. Basta mandar pro meu e-mail stephanie@folhabusiness.com.br. Eu aguardo a sua dúvida. Que o café é importante no Espírito Santo, você já sabe. Mas você sabia que muitos dos nossos cafés têm ganhado o mundo lá fora? 4 jovens de Venda Nova do Imigrante se uniram com a missão de levar os cafés das Montanhas Capixabas para o mundo todo. Nas Montanhas Capixabas nasceu uma empresa formada pelo sonho de 4 jovens. Eles buscavam conciliar a tradição de suas famílias e o cuidado com as particularidades de cada grão. Filhos de produtores de café e, portanto, inseridos desde pequenos no cotidiano da produção do grão, Dério, João Paulo, Luiz Felipe e Felipe conhecem de perto a dificuldade e os prazeres de trabalhar nas lavouras. Mas foi durante um curso oferecido pelo Instituto Federal do Espírito Santo que surgiu a ideia de trabalhar com o café de uma forma diferente. Nós somos filhos de produtores e nós estudamos no Instituto Federal do Espírito Santo, no campus de Venda Nova do Imigrante, e durante a nossa graduação nós fizemos curso de Q-Grader, nos especializamos em cafés especiais, tivemos a oportunidade de participar de concursos internacionais, como o Cup of Excellence, por exemplo. Isso nos deu uma bagagem para poder iniciar o empreendimento. Com foco em atender microlote desde os pequenos produtores, os jovens empreendedores criaram um espaço para beneficiamento de cafés especiais em Alto Caxixe, região rural de Venda Nova do Imigrante. Hoje já contam com mais de 300 produtores parceiros. Como nós somos produtores, 4 produtores de cafés, a gente decidiu montar essa estrutura porque a gente passava dificuldade anteriormente. Porque aqui na região não tinha nenhum maquinário que prestasse esse serviço de poucos cafés. Poucos cafés, menos de 3 sacas no café. Então aqui a gente atende produtores, a gente atende exportadores, a gente está em todo esse trabalho. Então aqui a gente processa cafés microlotes, que seriam de 3 sacas, 30 quilos, até a quantidade que precisar, um container de café, que seria 19.200 quilos. Então é uma máquina compacta e que serve para toda a nossa região. A empresa recebe diariamente produtores de várias cidades do Espírito Santo, que pretendem aperfeiçoar as técnicas e produto. É aqui que a tecnologia entra em cena. A partir do momento que você traz esse café aqui no nosso armazém, a gente faz a entrada, a gente tira a amostra real do café, a gente manda para o nosso escritório para fazer análise física e sensorial no café, e a gente vai para o maquinário. Bom, a primeira etapa do maquinário é tirar a poeira do café, tirar partículas que vêm mais pesadas, que pode ser uma pedra, que pode ser um pedaço de arame, enfim. Depois desse processo vai para separa por densidade, que vai separar o café mais verde, que são menos densos. Depois ela separa por tamanho e formato. E por fim, a gente tem uma tecnologia muito embarcada aqui no nosso maquinário, e a selecionadora eletrônica, que separa por cor. Tecnologia que permite que o defeito do café, mesmo sendo um grão tão pequenininho, seja identificado em questões de segundos. Os grãos são vistoriados por um sistema óptico de alta resolução. Ao passar pela lente, o que está com defeito é removido. Só continua no processo o grão de alta qualidade e lotes homogêneos. Como aqui na nossa região tem vários padrões de café, natural, cereja descascado, honeys, então vários tipos de cores. Então aqui eu seleciono o café, eu vou na mesa de classificação, classifico o café, eu passo o aceito e o rejeito da máquina. Depois que eu passei o aceito, ela vai reconhecer essa cor. Depois eu passo o defeito, ela vai reconhecer o defeito. E depois selecionado aqui, ela vai passar por esses canais. Ela vai ver tanto na frente do grão e quanto na traseira do grão. Ela faz um jato de ar comprimido aqui,
tirando o rejeito do café e assim o café ficando pronto para embarque. Muito além de uma consultoria e café trade, os jovens acreditam que é necessário ter uma interação e diálogo com cada responsável envolvido na cadeia do café. Afinal, o resultado na xícara é reflexo do trabalho a campo de cada produtor e trabalhador rural. O que é feito na fazenda reflete no que vai acontecer lá fora, né? Então nós decidimos gravar isso aqui na parede do nosso armazém, porque que cada passo influencia no passo à frente. Então é muito importante que o produtor faça tudo bem feito desde a fazenda até mesmo após a secagem, após o tratamento na lavoura, após o processamento do café, chegando no armazém, para que nós possamos fazer uma boa ponte até chegar do outro lado do mundo. Mais que uma simples empresa, um instrumento que aproxima agricultores e consumidores para um objetivo comum: a qualidade desde o plantio até a xícara. Afinal, nossas montanhas capixabas e nosso café são riquezas que, de fato, todo mundo merece conhecer. Às vezes, nós temos pessoas lá fora que conhecem somente o Brasil, mas não conhecem as micro-regiões que tem, como uma delas é as montanhas do Espírito Santo. Então, o nosso papel é continuar o trabalho que foi feito até agora para mostrar os cafés aqui das montanhas, que é diferente, que tem características únicas. E aí, para o futuro, o que vocês esperam com a empresa de vocês? A gente busca aperfeiçoar, conseguir trabalhar com mais produtores, avançar também na comercialização do conilon especial, né, que é um trabalho que nós já estamos fazendo e queremos melhorar cada vez mais essa parte. O capim-capeta é uma praga para o homem do campo. Segundo a Embrapa, ele hoje é o maior problema para os pecuaristas de todo o país. No município de Cachoeiro de Itapemirim, pecuaristas sofrem com a infestação. Na beira da rodovia ele se multiplica e nas pastagens não tem espaço de terra onde não se desenvolva. O capim-capeta é considerado uma praga, o maior problema nas pastagens brasileiras hoje em dia. É uma planta invasora das pastagens, né, da mesma família das forrageiras, por isso é uma das dificuldades do seu controle. Ela é muito agressiva, produz muitas sementes, ela é muito rústica, ela tolera fogo, tolera seca, tolera encharcamento de solo. E como o boi, o bovino, ele não consome esse capim, devido a ele ser muito fibroso, pouco palatável, e o bovino é seletivo, vai comendo as forrageiras que ele gosta, né? Esse capim ele vai devagar, ele vai tomando conta das áreas de pastagens. Isso tem se constituindo um dos maiores problemas da pecuária no Brasil nos últimos tempos. E aqui no Espírito Santo não é diferente. De origem asiática, ele chegou ao país pelos navios comerciais na época do Brasil Império. Resistente em qualquer solo e em diferentes condições climáticas, essa praga chega a soltar 200 mil sementinhas por ano. Essas sementes no solo elas podem ficar viáveis por até mais de 10 anos, e como ele não é consumido pelo bovino e ele é muito agressivo, ele vai tomando conta das pastagens e diminuindo a capacidade da pastagem de suportar o gado e assim a produção de leite e carne. De difícil manejo, o capim-capeta requer muito trabalho e paciência para o controle. Nesta propriedade mesmo, ele é visitante constante há 8 anos. Todo ano, em uma certa época, ele cresce e se multiplica. Começamos a acompanhar a pastagem e começou a sair esses pés desse capim-capeta, igual hoje é chamado, que faz jus ao nome. E começamos acompanhando, só que ele foi tomando uma proporção que mesmo tentamos combater, mas ele está muito valente e você acaba perdendo para ele.
Com a chegada das chuvas no estado, o capim-capeta se desenvolve mais rapidamente. Por ser da mesma família das forrageiras, hoje ainda não existe um herbicida que combata só essa praga. O produtor pode, quando ele está com a população de plantas baixa, ir arrancando ele com o enxadão, né? Se não tiver semente, pode deixar na pastagem. Se tiver semente, tem que colocar em saco e levar para fora da pastagem para queimar depois. Agora, se ela já tiver, a pastagem estiver totalmente tomada com esse capim, né? Com esse capim-capeta, aí não tem jeito, ele tem que fazer a reforma da pastagem. Isso é um processo caro, né? E que também não é garantia de que você vai eliminar completamente a praga, porque com o tempo ele começa a voltar. Então o combate a essa praga é um combate árduo, demorado e que tem um elevado emprego de dinheiro, um elevado custo. O pecuarista Cláudio Moraes cria gado para corte solto no pasto. O objetivo é que o animal coma a pastagem que já está ali, mas o bovino não chega nem perto do capim-capeta. Ele é uma coisa difícil de você controlar. É uma coisa que veio e está tomando uma dimensão pelo país nosso todo aí e difícil de ser controlado. Aqui a gente arranca ele com enxadão, no sistema ainda manual, mas é um sistema hoje difícil para trabalhar porque o custo hoje é alto e às vezes você não encontra a mão de obra adequada para fazer esse trabalho. Então, por isso também é uma das partes onde ele vai avançando. O grande problema do capim-capeta é que ele é muito resistente às condições climáticas e as suas sementes são fininhas, então elas se dissipam muito rápido pelo ar. Resultado, em muito pouco tempo, uma área inteira fica infestada por essa praga. Aqui nesse hectare mesmo, 40% está infestado do capim-capeta, um alimento que o boi não come e que dificilmente outro capim vai nascer no mesmo local. Cláudio conta com uma técnica pessoal de como fazer para reduzir a infestação do capim-capeta em sua propriedade. Não basta só passar a enxada não, viu? A dica especial que sempre que eu faço aqui, e já acostumado há vários anos fazendo, é de pegar, arrancar a toceira e bater ela. Por quê? Para deixar ela sem terra, porque se você arrancar ela e jogar ela no outro lugar, ele pega de novo. Se estiver chovendo, ele volta a crescer de novo. Ele pega no mesmo lugar outra vez. Uma parceria está sendo fechada para que estudos científicos possam ajudar o homem do campo no combate a essa praga. Nós fizemos um contato com a Embrapa, né, o Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite, e nós temos a intenção de fazer uma pesquisa em conjunto com a Embrapa, procurando um método para o controle desta praga. Para quem precisa contar com esse trabalho manual, investimento todo ano, qualquer dica é muito bem-vinda. Algum medicamento, alguma coisa, para poder solucionar isso aí. Porque a esperança nossa é essa, é vir alguma coisa assim que você aplica nele e acaba com ele. Confira agora o Giro de Notícias da semana. Termina quarta-feira a vacinação obrigatória contra a febre aftosa. Cerca de 2.300.000 animais devem ser imunizados em 30 mil propriedades rurais capixabas. No Espírito Santo e em outros 5 estados além do Distrito Federal, essa é a última campanha de imunização. Em maio, o Ministério da Agricultura suspendeu a vacina nesses locais a partir de janeiro de 2023. As áreas já são consideradas zonas livres de febre aftosa com vacinação. E agora, a meta é alcançar o patamar de zona livre sem vacina. As chuvas que vêm caindo no estado afetam a produção de lavouras como do mamão. De acordo com o CPEA, o excesso de chuva das últimas semanas reduziu a oferta e comprometeu a qualidade da fruta. Com isso, os preços do mamão aumentaram no norte do estado. O Avaí tipo 15 a 18 teve alta de 5%. Já o Formosa está 10% mais caro em comparação com a semana passada. O número de compradores de café robusta ativo no mercado nacional tem crescido. Pesquisadores do CPEA indicam que esse aquecimento na demanda
tem resultado em pequenos aumentos nos preços da variedade nesses últimos dias. Atentos a essa redação nos valores, muitos vendedores limitam o volume disponibilizado à espera de valorizações mais intensas. No campo, a chegada de bom volume de chuva nas últimas semanas aqui no Espírito Santo ajudou a melhorar as condições das plantas. Ainda que as precipitações sejam favoráveis, cafeicultores se mostram preocupados com o considerável volume de abortamento das flores. O agronegócio é um dos setores de maior crescimento do país, sendo responsável por 1/3 do Produto Interno Bruto brasileiro, calculado em 27,4% em 2021. É o maior resultado desde 2004. Dados do CPEA da Exalc-USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, apontam que o setor bateu recordes sucessivos nos anos de 2020 e 2021. E tem agro na Copa do Mundo. Sabe aquele franguinho que está sendo servido nos restaurantes do Catar? Ele tem um sabor brasileiro também. Isso porque 52% dos produtos exportados pelo Brasil com destino ao país árabe são aves frescas, refrigeradas ou congeladas. E nesse ano, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, houve um aumento de 40% da importação de carne de frango do Brasil pelo Catar. Um casal de Castelo, no sul do estado, resolveu implantar o sistema Freestyle em sua propriedade. O que antes parecia complicado pela complexidade do projeto deu certo. O resultado? Leite de qualidade e bem-estar animal. Tudo começou quando Charina e Leandro vieram morar em Castelo e compraram 2 bovinos. O casal era recém-formado, cheio de planos. Nós iniciamos do zero, né, com muita dedicação, com muita doação. Né, o nosso curral foi todo construído com madeira doada, as telhas que o meu sogro doou para a gente. Então a gente iniciou, a princípio, né, com uma instalação super simples, porém vieram os desafios, né? Principalmente na época das águas. Foi quando a gente viu a necessidade de fazer uma instalação, alguma coisa que ajudasse a gente, de alguma forma, a dar uma condição melhor para esses animais. Com a falta de estrutura e o período de chuvas, as vacas ficavam muito na lama, o que resultava em mastite nas tetas. Foi aí que surgiu uma orientação técnica para um projeto de produção de gado. Nessa época das águas, né, calor e chuva é muito frequente, então os animais não tinham uma instalação para eles repousarem e eles acabavam deitando naquele barro. Então isso começou a gerar transtorno, mastite, o que a gente produzia praticamente a gente gastava com a medicação. Então, trocando ideia com um técnico amigo nosso, né, orientou a gente através de um artigo científico a fazer a instalação de uma maneira mais simples, né, conforme a nossa realidade. Né, a gente sabe que o freestyle hoje a gente precisa onerar de um custo muito alto, então não era a nossa realidade, a gente fez essa adaptação com madeira. O projeto foi ganhando forma e se adaptando ao contexto local. A estrutura, ao invés de ser de alumínio, é de madeira de eucalipto. As camas são de palha de café e o corredor para o trato dos animais é simples, mas bem funcional. O gado fica em um pré-confinamento. É o chamado sistema Freestyle. O sistema Freestyle é um sistema de criação de bovinos de leite, no qual consiste em baias sobre um barracão. Esses animais ficam confinados, fechados aqui, recebendo a sua dieta e com uma área de material orgânico para descanso. São baias dispostas, cada sistema, dependendo do número de animais, tem uma disposição. E com isso esses animais passam pelo menos 8 horas diárias deitada, convertendo a sua dieta em produção de leite, na maioria das vezes, ou carne em alguns casos. O método é um dos mais populares do mundo e proporciona uma produtividade maior do gado leiteiro. Com o sistema Freestyle, os bovinos têm um bem-estar a mais para fornecer leite. O principal benefício
é o bem-estar do animal. Esse animal vai estar sempre deitando num ambiente limpo, não está perdendo calor para o ambiente. Isso aí faz com que ele consiga expressar o máximo do seu potencial. Esse animal vai receber a dieta, cada um com sua demanda, e ele vai converter toda essa dieta com a produção, porque ele não tem desafios como se tivesse um sistema de campo, um sistema pasto. Ele não precisa ir buscar o alimento chega até ele não precisa andar, perder energia, ele tem uma pressão vamos se dizer, sanitária menor, entendeu? Principalmente se você fizer um bom manejo de cama, a mastite, que ele é um problema muito frequente na pecuária de leite, ele pode-se dizer que ele vai diminuir em proporções consideráveis, porque esse animal tende a sempre estar num ambiente limpo. A cadeia leiteira no Brasil torna o país o terceiro maior produtor mundial. A atividade é encontrada em 98% dos municípios brasileiros. Na fazenda do casal, todo o trabalho é dividido. O Leandro cuida do trato, tira o leite e faz o serviço mais pesado. Já a Charina faz toda a parte de limpeza do coxo, cuida do controle de doenças e das finanças. Para aproveitar bem a produtividade da área e fazer do sistema freestyle um modelo mais autossustentável para o bolso, para os animais e também para a natureza, o casal decidiu aproveitar cada pedacinho de terra. Então ali em cima, os animais ficam em sistema de pré-confinamento. Já que embaixo eles plantaram o capim volumoso e também o milho, que serve para a alimentação dos bovinos. E olha, no dia a dia isso faz uma diferença danada, viu? O manejo fica mais prático e o transporte do alimento mais rápido. Das 8 vacas da raça Girolando, 6 estão em período de lactação. Com o bem-estar animal, o leite é de boa qualidade e a venda é garantida. Tudo que se tira aqui vai para uma indústria de venda nova do imigrante. O casal quer continuar investindo nessa área. Nós pretendemos, mexer na estrutura, A gente tem ciência, de que foi uma adaptação feita, então a gente precisa melhorar essa troca de ventilação, aumentando o pé direito, E principalmente também está melhorando a captação e distribuição dos dejetos, pensando no meio ambiente. O sistema freestyle pode ser adaptado ao pequeno e médio pecuarista. Hoje, o investimento em cada animal não chega a R$1.000 por mês e o retorno é garantido. Animais que chegaram a produzir até 50%, 60% a mais ao dia do que produziam quando tinha o desafio do barro e de buscar o alimento. A rentabilidade veio principalmente em cima desses dois pilares. E sem contar no dispêndio que a gente tinha com gasto, com medicamentos, com manejo. A qualidade do leite melhorou significativamente e com isso veio o grande retorno financeiro. Não só em cima do que aumentou de produção, mas o que a gente deixou de gastar. Nós aprendemos que o que você dá hoje para os animais, eles te dão um retorno, não vou dizer no mesmo dia, mas muito rápido, Elas expressam todo o conforto que você der, o mínimo de conforto, elas já expressam em produção, reprodução, sanidade, melhora na qualidade do leite. O Freestyle Tupiniquim veio assim só para melhorar. Freestyle, um sistema que promove bem-estar animal, produtividade financeira e até aproxima casais. E nesses anos todos de empreendimento e trabalhando juntos, isso ajudou também no relacionamento de vocês dois? Com certeza, ajudou muito, fortaleceu o nosso relacionamento. Tanto é que agora, no próximo sábado, nós vamos estar nos casando. Então o freestyle ajuda no bolso, para os animais, também para o coração, é isso? Com certeza, com certeza. Foi a peneira, Se não tivesse dado certo, a gente já tinha deixado lá, ou o freestyle ou o casamento. Ainda bem que os dois deram certo. Todos dois, graças a Deus. Vamos conferir agora como ficou o mercado de café da semana. O Conilon tipo 7 abriu a segunda-feira sendo negociado a R$ 530. Foi subindo ao longo dos dias e na sexta-feira a cotação fechou em R$ 545, uma alta de 2,8% na semana. O Conilon tipo 78, de acordo com a cotação da Coabriel, abriu a semana em R$ 525 e na sexta já tinha subido para R$ 540.
alta também de 2,8% na semana. O Conilon tipo 8 abriu a segunda-feira em R$ 520 a saca. Na sexta-feira foi negociado a R$ 535, alta de 2,8% na semana. Intervalo e no próximo bloco nós vamos conhecer uma produção de palmito em Pedra Azul. Além de comprar, o visitante pode ter a experiência de plantar o palmito. Até já! De volta com a Agrobusiness e agora a gente fala sobre o palmito. Você vai conhecer um sítio em Pedra Azul que promove uma verdadeira experiência com o fruto da palmeira. A gente está na rodovia ES 165, na linda e turística Pedra Azul. O destino? Rota dos Orgânicos Naturais. Esse sítio é dedicado exclusivamente a plantar, cultivar e colher vários tipos de palmito. No local, além da lojinha, os donos oferecem hospedagem para quem quiser ficar mais um dia e conhecer outros atrativos do agroturismo na região. Mas o principal aqui mesmo é o que vem do miolo da palmeira, o palmito. E eles têm vários tipos. E para conhecer tudo sobre o palmito e o agroturismo que envolve esse segmento, a gente tem que ir exatamente onde se planta essas palmáceas. Para chegar lá, só de carro adaptado. E quem vai nos levar é o Maurício. Ô Maurício, qual que é o nome desse veículo aqui? Chega lá, amigo, aguenta? Chega lá tranquilo, é um carro adaptado para isso, para morro, é um Fusca, né, sem a cabine. O nome dele é Jabiraca. Jabiraca, a tradução é uma coisa velha. É velho, mas é forte, chega lá, né? Chega tranquilo, qualquer quantidade, pode botar 10 pessoas aqui em cima sem problema nenhum. Então bora lá porque a matéria só está começando. Na propriedade de 4 hectares, a gente encontra 15 mil palmeiras. Eles começaram com a palmeira real, mas hoje tem a palmeira do palmito amargo, australiano, Jussaí, Jussara e Pupunha, além das palmeiras ornamentais. Começamos a pesquisar, né, em cima da silvicultura em primeiro lugar, né, madeiras e tal. Estudamos várias possibilidades, mas aí eu vi uma matéria sobre palmito lá em Santa Catarina, achei super interessante e aí nós resolvemos fazer o investimento em cima dos palmitos. E por que palmito em si? O que chamou a atenção de vocês para isso? O estado, na realidade, não tinha experiência com palmito, só tinha uma experiência lá em Ecoporanga, que na realidade não tinha dado muito certo. Então nós falamos, vamos investir no palmito, que se der certo, nós saímos na frente. E está dando certo? Começamos esse projeto em 2000 e estamos vivos aqui até hoje, né? Acho que muito certo. O palmito é uma planta que demora a se desenvolver, uma média de 4 anos nessa região do estado, e precisa de muita água. Por isso, toda a produção exige irrigação. Para a venda na lojinha do casal, os donos da propriedade também recebem palmito de outros produtores parceiros. As variedades solitárias, que é a palmeira real, australiana, o Jussara, o Jussaí, palmito amargo, o imperial, todas essas variedades nós temos aqui e algumas nós não temos aqui, como o coco, por causa do clima, da altitude, e o açaí. Mas esses nós plantamos com parceiros que moram em cidades, em localizações que permitam o desenvolvimento dessas variedades. E o corte, ele é um corte bem tranquilo, né? Porque quando a planta está com 6, 7 metros no máximo, você pode fazer ele com facão, com serrinha ou com o próprio motosserra, né? Você faz o corte da quantidade que você quer, transporta até um determinado local para facilitar o descascamento dele e depois leva para a agroindústria artesanal, que é o nosso caso aqui. Toda a produção aqui é artesanal e familiar, tradição que o Maurício faz questão de manter. Depois de colhido e cortado, o palmito é processado na própria indústria da família. Com muita higiene, aqui acontece o processo de limpar, cortar, colocar na conserva, colocar os rótulos e embalar. Depois de processado, o palmito está pronto para ser vendido. E olha a variedade. A gente tem palmito em toletes, arroz de palmito, palmito cortado bem picadinho, olha,
formato de macarrão. A gente tem a conserva com a pimenta, tem picadinho aqui, tem até antipasto. Eu tô aqui com a Cássia, ela que é a esposa do Maurício, cuida aqui também da agroindústria de palmitos. Ô Cássia, dá para fazer palmito de diferentes formas, né? Sem dúvida. Esses cortes que nós colocamos aí são os nossos carro-chefes hoje, né? Nós sempre pensamos linkar os cortes à gastronomia, né? Porque nós temos uma região com bastante apelo gastronômico. Então, trabalhamos assim. Palmito é tudo de bom, é muito gostoso. Extraordinário. E você vai experimentar uma coisa muito especial que nós fizemos para vocês, que é o ceviche de palmito pupunha. Opa, daqui a pouco eu quero experimentar sim, viu? O carro-chefe da produção aqui é a variedade de pupunha que rebrota. Ele é um palmito que não oxida e não escurece. Por isso, permite fazer cortes gourmet interessantes como talharim, carpaccio. Nós trabalhamos com cortes variados, principalmente com a variedade pupunha, por ela não escurecer. Então, nos permite criar muita coisa. A variedade aqui vai de acordo com a criatividade. Sem dúvida. Temos um macarrão, como você falou. O corte mais recente é o arroz de palmito, que dá para você fazer entrada, prato principal. Para aqueles que gostam e não querem apenas comprar um pote de palmito, o sítio também oferece um turismo de experiência. O cliente paga R$ 250 e vai conhecer a semente, preparar uma muda, plantar, ver as variedades, cortar o palmito e provar os diferentes tipos. Mínimo de 6 pessoas, máximo aí de 15, 18 no máximo, para ter um bom atendimento. Esse processo ele começa com a semente. Pegamos a semente disponível da época que ele vem, mostramos a semente, que às vezes a pessoa não sabe. Às vezes um pé de morango, a pessoa acha que tem que subir num pé de morango para colher morango, né? Então a gente explica como que é palmito. Olha, aqui está a semente, aqui está uma muda, plantamos uma muda, identificamos com o nome dele ali, para se um dia ele voltar, o pé de palmito dele está ali. Depois nós vamos cortar o palmito, descascar palmito. Feito isso, passou pelos cortes, aí nós entramos no menu degustação. Aí nós temos uma entrada com palmito, temos pratos principais, tudo menu degustação, pequenos ramequinhos, né, com muitas variedades de entradas, de prato principal e de sobremesa também. A expectativa do casal é aumentar a produção e ampliar a oferta de palmito. Para aqueles que não curtem tanto esse alimento, fica um convite especial para experimentar o palmito de um jeito diferente e bem gostoso. O ceviche de palmito pupunha. Como ele não escurece, é comum encontrar in natura no supermercado, nos hortifrutis, não é? Então, essa é uma proposta que a gente sugere para o Natal, por exemplo, como uma entrada saborosa, o ceviche de palmito. E você pode compor ele com pimentas, com o pesto, com parmesão. Você pode enriquecer esse prato com os seus sabores, porque o palmito, por ele ser neutro, né, no paladar, ele incorpora facilmente qualquer sabor que você coloque nele. E para quem não gosta tanto de palmito, vale pelo menos experimentar? Eu diria que sim. Venha ao Sítio dos Palmitos e conheça as possibilidades e a forma de preparo do nosso palmito. Chegou a hora que eu mais gosto desse tipo de matéria, que é provar exatamente a matéria-prima. E palmito, gente, quando eu estava lendo essa pauta, já me deu água na boca. Agora chegou o momento de experimentar o ceviche de palmito, um prato altamente vegano, saudável, e que agora eu vou ter esse prazer de experimentar. Só um minutinho, gente. Uma delícia. O palmito tá picadinho, tem cebola, tem uma geleia aqui com pimenta também. Olha, finaliza a matéria aqui de Domingos Martins, com a boca cheia de palmito e apresentando também para vocês, convidando vocês a virem conhecer esse estabelecimento, viu? Palmito é tudo de bom. Agora eu fiquei com um gostinho na boca. E você aí de casa, também? O Agrobusiness sempre te leva para conhecer mais sobre o nosso estado. E domingo que vem estarei de volta. Tenha um ótimo dia e uma boa semana. Para saber mais sobre o mundo agro, confira a coluna Agrobusiness no folhavitória.com.br e no nosso canal no YouTube e Instagram, @folhabusiness. E também no meu Instagram pessoal, stephanie.agronomia. Eu espero vocês nas redes sociais.